resumo das commodities, segunda-feira. Vamos aqui continuar lendo alguma notícia do Brasil 247. Não, vamos ler a notícia do Diário da Causa Operária. Diário da Causa Operária. Tem 1, 2. Foi, vamos lá, vamos olhar a notícia do Diário da Causa Operária. O que será? O que será que tem? Editorial: a ordem multilateral não existe. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu concordo com tudo isso. Editorial: a ordem multilateral não existe. Será que existem os multinodos? Mundo multinodal, será? Após reunião dos BRICS, governo volta a insistir na propaganda de que o imperialismo não domina o mundo. Publicado em 14/7, hoje é São Camilo, são eu. Eu sou um santo, tá vendo? Teve um santo chamado Camilo, que é o padroeiro da medicina, e aqui estou eu, lascado da medicina. Valeu a pena se chamar Camilo? I don't think so. mas poderia ter sido muito pior, cara. Eu poderia ter quebrado os tendões e o caramba. Vamos lá então. A recente reunião dos BRICS reacendeu entre setores da esquerda pequeno-burguesa, especialmente dentro do PT, a velha ilusão reformista de que seria possível construir uma nova ordem mundial, uma nova ordem internacional por meio do chamado, entre aspas, multilateralismo. A ideia vendida ao público é a de que o mundo caminha para um equilíbrio entre potências, substituindo a dominação absoluta do imperialismo por uma convivência pacífica entre aspas, vários polos. Isso é verdade, vários nodos, sei lá. O Pepe Escobar fala nodos, mas vamos lá. O multilateralismo é apresentado como uma espécie de alternativa racional ao domínio imperialista, como se estivéssemos num parlamento global em que todos os países têm voz, voto e capacidade de influenciar os rumos do mundo. Isso é completamente falso. A realidade é que não há governança mundial. O que há é a dominação brutal e unilateral do imperialismo. Sobretudo do imperialismo norte-americano. A ONU, tida como depositária dessa suposta governança, entre aspas, governança global, não passa de uma encenação diplomática. Suas resoluções progressistas nunca são aplicadas quando o imperialismo decide agir. Atropela qualquer decisão e faz o que bem entende. É verdade, como aconteceu em Gaza ou no Irã, né? O genocídio na faixa de Gaza é a prova cabal desse fato. A ONU não tomou nenhuma medida efetiva contra o genocídio sionista, nem mesmo quando o Conselho de Segurança foi pressionado por maioria dos seus membros. Quando, entre aspas, Israel atacou o Irã, tampouco houve condenação ou retaliação. A gente está pensando a mesma coisa. É verdade, é só uma chamada de atenção ao otimismo doente, né? Ao otimismo exagerado. Pelo contrário, os governos dos países imperialistas saíram em defesa da entidade sionista. Quando o Irã respondeu, foi acusado de agressor. O Irã agressor. É mole, mas sobe. A crença de que o imperialismo possa ser vencido por meio de reformas dentro desse sistema é, portanto, uma armadilha. A crise internacional em curso não será resolvida por negociações pacíficas
nem por iniciativas diplomáticas, como pretendem os propagandistas do, entre aspas, mundo multipolar. Essa visão oculta, de forma consciente ou não, o fato de que os próprios países promovidos como expoentes do entre aspas, multilateralismo, como Rússia, China e Irã, são alvos permanentes do cerco imperialista e enfrentam enormes limitações. A luta desses países contra o imperialismo deve ser apoiada, mas é preciso reconhecer seus limites. Nenhum bloco de nações será capaz de derrotar por si só o imperialismo. Essa tarefa cabe à Revolução Proletária Internacional. A derrubada do imperialismo só poderá ocorrer por meio da luta de classes, com a construção de partidos operários revolucionários, da organização dos trabalhadores nos países oprimidos e nos próprios centros imperialistas. O imperialismo, mesmo em crise, não está passivo. Ao mesmo tempo que enfrenta derrotas em Gaza e vê o exército zionista em frangalhos, já articula novos conflitos, rumores de guerra entre Síria e Líbano, manobras diplomáticas para desarmar o Hezbollah, chantagem sobre o governo libanês e movimentações militares com apoio turco revelam que a ofensiva imperialista continua em andamento. Em resumo, a, entre aspas, ordem multilateral é uma farsa. O que existe é a luta de classes em escala mundial travada sob domínio da ditadura imperialista. A política de frente ampla internacional, promovida por Lula e pelo PT, apenas reforça a ilusão de que seria possível domesticar o imperialismo. Cabe aos revolucionários denunciar essa ilusão e apontar o único caminho viável, a construção de uma direção operária internacionalista capaz de impulsionar a revolução nos países oprimidos e no próprio coração do sistema imperialista. Coração, não foi um coração romântico. O imperialismo não tem coração. É um coração selvagem. Vamos ler aqui uma notícia sobre o Rui Pimenta. El mismo que vale 500, 600 de arriba. Y F4 por 1.000 chiquillos le sale 250 pesos, ¿ah? 2 são por 1.000 chiquillos para tu la vida. E diz assim: plenária aberta do PCO. Rui Costa Pimenta. Governo Lula está entre a cruz e a espada. Presidente nacional do Partido da Causa Operária apresentou o informe da situação política neste domingo 13. Neste domingo 13, durante a realização da 53ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária PCO e do acampamento da Aliança da Juventude Revolucionária AJR, aconteceu a plenária nacional aberta da organização trotskista. Durante sua primeira etapa, Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, apresentou o informe político da plenária. Pimenta observou que o Partido dos Trabalhadores do PT e seus aliados apresentaram declarações otimistas que sugeriam um caminho em direção ao, entre aspas, multilateralismo, mas classificou essa avaliação como, entre aspas, totalmente infundada, baseada em uma concepção reformista da política internacional. Para Pimenta, essa visão alimenta a ideia de que é possível mudar o quadro internacional, entre aspas, por meio de iniciativas pacíficas, por meio de pequenas mudanças aqui e acolá, como se o mundo vivesse, entre aspas, em uma democracia parlamentar de caráter internacional, o que não tem o menor respaldo na realidade. A proposta de, entre aspas, governança mundial foi duramente criticada pelo presidente do PCO, que a caracterizou como um, entre aspas, termo ilusório. Abre aspas, não existe nenhuma governança mundial, o que existe é o imperialismo, afirmou Pimenta, descrevendo o imperialismo como a força que, abre aspas, dá as cartas, faz e desfaz a seu bel prazer. Fecha aspas. A Organização das Nações Unidas, ONU, por sua vez, foi apresentada como uma, entre aspas, fachada, um, entre aspas, teatro. Rui Pimenta exemplificou a ineficácia da organização, citando que
abre aspas, quando toma uma decisão progressista, nunca é executada, e que, abre aspas, quando o imperialismo quer fazer alguma coisa, passa por cima das resoluções da ONU e fica tudo por isso mesmo. Ele mencionou ainda a guerra na faixa de Gaza, onde a ONU, abre aspas, não se posicionou energicamente pelo fim das hostilidades, do massacre, do genocídio, do sionismo e do imperialismo em Gaza. Pimenta enfatizou que a resolução para a crise internacional atual, abre aspas, não será pacífica e não será por acordo, não será por meio de reformas da ONU, fecha aspas. Ele alertou que esse caminho é, entre aspas, semear uma ilusão e uma, entre aspas, ilusão perigosa porque não cria as condições para solucionar o problema que está criado. Fecha aspas. Seguindo sua análise, o dirigente trotskista afirmou que, abre aspas, se bem seja importante a ação de alguns estados contra o imperialismo, a solução também não vai vir por essa via, fecha aspas. Ele expressou ceticismo quanto à capacidade de países como Rússia e Irã derrotarem o imperialismo. É muito improvável, fecha aspas, afirmou. Apontando que a maioria desses países tem uma, abre aspas, tem uma série de fragilidades, debilidades diante do imperialismo, fecha aspas. Embora o PCO apoie, abre aspas, todas as iniciativas contra o imperialismo, fecha aspas, o Pimenta deixou claro que o partido não, abre aspas, não acredita que a via será a derrota do imperialismo na mão de países que procuram se libertar da influência do imperialismo, fecha aspas. A verdadeira via, sublinhou, abre aspas, é a revolução dos países atrasados e a revolução nos países imperialistas. Sem a construção de partidos revolucionários, sem a luta de classes dentro desses países, ninguém vai ser derrotado, fecha aspas. Para o dirigente do PCO, a situação internacional atual é bastante contraditória. Por um lado, ele vê, abre aspas, forças que lutam contra o imperialismo vem conseguindo resultados importantes, fecha aspas, citando a República Islâmica do Irã e a resistência palestina em Gaza. Por outro lado, há, abre aspas, a iniciativa do próprio imperialismo, fecha aspas. Pimenta mencionou rumores de uma possível guerra entre Síria e Líbano para, entre aspas, tentar exterminar o Hezbollah. O presidente do PCO também contrapôs a percepção de que o imperialismo está em declínio, citando o acelerado armamento na Europa. Ele destacou que, abre aspas, a Alemanha se transformou no quarto país mais armado do mundo e que abre aspas, todos os países europeus estão se armando. Fecha aspas. A mudança é que antes, abre aspas, eram as forças armadas norte-americanas que constituíam o papel de polícia do mundo, fecha aspas. Mas agora, abre aspas, a Europa e o Japão já perceberam que os Estados Unidos sozinhos não têm condição de executar esse papel de polícia do mundo, fecha aspas. Portanto, o que está acontecendo na verdade não é o imperialismo, não é que o imperialismo está recuando, ele está procurando se fortalecer. Para Rui Pimenta, abre aspas, a fluidez da situação política mundial tende a afetar a situação política brasileira, fecha aspas. Ele previu que a desestabilização da situação política mundial com certeza levará a uma instabilidade ainda maior do regime político no Brasil. No cenário nacional, o dirigente trotskista abordou as, entre aspas, duas crises de grandes proporções que o governo Lula enfrenta. A primeira, envolvendo o impasse em relação ao imposto sobre operações financeiras IOF, foi descrita como uma, entre aspas, derrota muito importante do governo Lula, fecha aspas, que, abre aspas, assinalou o fim do namoro do PT com a burguesia, fecha aspas. Ele desmistificou a ideia de que o aumento do IOF seria um ataque aos ricos, afirmando que é, na verdade, uma, entre aspas, política de ajuste fiscal, uma, entre aspas, tentativa de tirar dinheiro da sociedade brasileira para encher o cofre, que é uma exigência do mercado financeiro internacional, fecha aspas. Rui Pimenta argumentou que o Congresso, abre aspas, dominado pelo mercado financeiro, não está disposto a que Lula, entre aspas, coloque nem mesmo uma pequena taxa sobre os banqueiros.
fecha aspas. Ele também observou que o IOF atinge a movimentação financeira internacional e a classe média. Pimenta acusou o PT de, entre aspas, ocultar essa parte do problema, de que não é um ataque aos ricos, é uma medida fiscal que atinge a classe média e atinge um setor do mercado financeiro. Fecha aspas. A derrota do governo no Congresso, segundo o dirigente trotskista, é uma, entre aspas, medida política que, entre aspas, pegou de surpresa os sapientíssimos estrategistas do PT, fecha aspas. Para ele, o Congresso enviou uma mensagem clara, abre aspas, estamos preparando a eleição e o governo Lula tem que atacar o bolso popular como tem feito até agora, nada de IOF sobre a classe média e principalmente o mercado financeiro, fecha aspas. Para Pimenta, abre aspas, é possível prever, se não acontecer nada de muito diferente, que o Congresso vai vetar todas as iniciativas do governo que visem arrecadar dinheiro a partir de agora, exceto aquelas que atingem diretamente o bolso da população. O governo Lula, segundo ele, está, entre aspas, entre a cruz e a espada, ou, entre aspas, promove o ajuste fiscal e incorre no desagrado da população, fecha aspas, ou, abre aspas, parte para uma política que vai acabar pressionando e a burguesia vai impressionar nesse sentido pelo aumento da inflação. Segundo a crise analisada pelo presidente do PCO, a segunda crise analisada pelo presidente do PCO foi a, abre aspas, ameaça do Trump de impor tarifas às importações brasileiras para os Estados Unidos, fecha aspas, abrindo uma, entre aspas, segunda frente de crise com o governo. O Pimenta é, entre aspas, totalmente contra a medida de Trump apresentada como uma ingerência na política nacional brasileira. Trump, segundo ele, abre aspas, está usando a política alfandegária para pressionar a política nacional. Ele está fazendo exigências ao judiciário brasileiro para que mude a sua conduta em relação ao Bolsonaro, fecha aspas. Em relação ao resultado dessa medida, Pimenta observou que ela, abre aspas, acendeu umas brasas nacionalistas no PT e aí todo mundo começa a falar de soberania, fecha aspas. Ao analisar a perspectiva política da retórica do PT, Rui argumentou que ela, abre aspas, serve para o governo Lula reagrupar a sua base que estava se esfacelando com a política social, com a política fiscal negativa, fecha aspas. O presidente do PCO alertou que para um desenvolvimento real é necessária, abre aspas, uma política de mobilização, fecha aspas. Ele admitiu que, entre aspas, muita coisa pode acontecer dada a situação crítica, mas que a intenção do PT, entre aspas, não é uma verdadeira mobilização, sendo o PT, entre aspas, 90% retórica, 10% vontade de fazer alguma coisa séria. 10% é interessante, hein? Enfim, né? Uma dura crítica contra o PT, né? E foi isso por enquanto. Até a próxima semana.